Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem por aí? Espero que sim, tudo na santa paz de Deus. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito especial, muito importante na vida de todo ser humano, de todo cidadão. Nós vamos ver o pão que está na Bíblia, o pão que a Bíblia fala como alimento físico e alimento espiritual. Vamos ver aqui, vamos citar alguns livros bíblicos que falam sobre esse assunto. Vamos começar aqui. A Bíblia menciona o pão como alimento físico e espiritual. No sentido espiritual, destaca-se a declaração de Jesus em João 6,35, que diz: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O tema é abordado em duas vertentes principais nas Escrituras. O pão, primeiro vertente, o pão como sustento espiritual, uma metáfora. Em João 6,48, de 48 a 51, Jesus reforça seu pão vivo que desceu do céu, oferecendo vida eterna. Isso se vê em João 56 a 58. Próximo livro, Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde é dito que nem só de pão, peraí, gente. Nem só de pão, Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora sim. Mateus 4,4, onde é dito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, coisa boa! E aí, nós vamos ver Mateus, próximo livro, Mateus, em 6,11. Na oração do Pai Nosso, o pedido pelo pão, onde diz: Pão nosso de cada dia, representa a dependência diária de Deus. A dependência, a nossa dependência diária de Deus. O pão como alimento físico, em Gênesis 14,8, onde Melquisedeque, rei de Salém, traz pão e vinho para Abraão. Essa lição, nós aprendemos com essa lição, com o milagre, a gente vê essa lição com o milagre dos pães. Em Mateus 14, de 13 a 21, o relato do milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimenta uma multidão. Eita, coisa linda, né? Poder imenso. A multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus alimenta uma multidão faminta. Forte isso, viu? Poderoso demais. Em Deuteronômio 8, 7, 9, descreve a terra prometida como um lugar farto onde se comeria o pão sem escassez. Oh, glória a Jesus! Agora nós vamos ver o pão em duas vertentes. O pão como alimento físico e como alimento espiritual. Nós vimos os livros que falam sobre o assunto. Agora vamos ver de maneira direta o pão que possui uma dupla dimensão. O físico que nutre o corpo e garante a sobrevivência diária, e o outra vertente que é o espiritual, que representa a palavra de Deus e a conexão divina.
Ambos são essenciais para a totalidade do ser humano, simbolizando tanto o sustento imediato quanto a busca por propósito e vida eterna. O pão como alimento físico. Historicamente, o pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele representa o sustento prático e a provisão necessária para manter o corpo vivo. A oração do Pai Nosso, do Pão Nosso, a oração do Pão Nosso. Na tradição cristã, pedir o pão nosso de cada dia é reconhecer a dependência humana de Deus para as necessidades materiais diárias, segurança e bem-estar. O valor do trabalho. O pão físico também simboliza o fruto do trabalho e do esforço humano na transformação dos recursos da natureza, como o trigo, em alimento. A transformação do trabalho, gente, aqui, ó. O pão físico também simboliza o fruto do trabalho e do esforço humano na transformação dos recursos da natureza, que é o trigo, em alimento, que é o pão. O pão como alimento espiritual. Na Bíblia, o pão transcende a matéria e atua como uma forte metáfora para a nutrição da alma e do espírito. A palavra de Deus, o texto sagrado destaca que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso ensina que o espírito humano precisa de ensinamentos, propósito e sabedoria para não adoecer moralmente. Jesus, o pão da vida. No novo evangelho, Jesus intitula-se como o pão vivo que desceu do céu. Ele é apresentado como o alimento definitivo que supre a fome interior do ser humano por amor, paz e sentido existencial. A integração dos dois significados. A dualidade do pão nos ensina sobre a harmonia entre o material e o imaterial. Saciar a fome global. Assim como Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar a multidão faminta fisicamente, ele também orientou a humanidade a buscar o alimento que nutre a eternidade. Gente, que coisa linda, é forte isso, ó, profundo. Comunhão e partilha. O ato de partir o pão carrega um significado de fraternidade, partilha e união comunitária, transformando a mesa em um local onde tanto o corpo é saciado quanto o espírito é edificado através da convivência e do amor ao próximo. Muito lindo isso, gente, muito, muito poderoso. Então, meus queridos e minhas queridas, esse foi o nosso vídeo de hoje, a reflexão sobre o pão da Bíblia, que representa o alimento tanto físico como espiritual. Obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.